Olá galera do portal High Speed, estamos começando mais um Alucinados por Velocidade, trazendo as mais diversas informações do mundo do automobilismo e hoje com uma bancada repleta de gente, começando lá pela esquerda, Pedro Rodrigo. Pedrão, Stock Car em Velocitar não teve tanto acidente como a gente esperava. Esperava mais pancas, mas nas outras categorias que teve lá, teve bastante esfregue-esfregue. O pessoal do Marcas que o diga. Aí. Rodrigo Botana ali também conosco. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tá certo. Zigomar Farias, que nesse final de semana voltou a vencer corrida pela Fórmula V em Curvelo, Minas Gerais. Um traçado totalmente diferente, Zigomar. É, muito legal o traçado de Minas. Um traçado com uma velocidade diferente de Interlagos, com curvas diferentes de Interlagos. E muito bom de andar lá. Agradeço o convite também de estar aqui hoje. Maravilha. E aqui ao meu lado, Ale Pepe, que venceu as 100 milhas nesse final de semana, piloto do Marcas e Pilotos também, piloto High Speed. Ale, parabéns pela vitória também. Mais um grande final de semana. Grande final de semana. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui. É muito bom, é sempre bom estar aqui. A gente agradece muito a presença de todos vocês. Hein? Ó. Filé. Filé, né? O carro não gosta de treinar. Tá. Porque Como assim não gosta de treinar? O meu carro lá é um Gol. A gente chama ele de Gol Romário. Porque ele não treina. Só na corrida. Mas na corrida não tem outro. Gol Romário. Ô, Romário. Ele Por vai que tem um treinar, mas ele apoio não ali quer na na frente corrida. do carro? Tinha Oi? um apoio novo ali na frente do carro. Tinha o quê? Um apoio, uma marquinha nova. Tinha. É a marca de cerveja que apoiou a gente lá. Foi nosso patrocinador nas 100 milhas. Que beleza. E por falar em cerveja, tomou muita cerveja? Não, eu não bebo. Como assim não bebe? Eu não bebo, infelizmente eu não bebo, ou felizmente, eu não sei, eu não bebo. Meu negócio é só, eu tomo Coca-Cola, meu negócio é Coca-Cola. Eu também sou viciado em coca. Antes, depois da corrida, eu tomo minha Eu Coca-Cola. acho que eu sou de outro mundo, cara. Mas vamos fazer o quê? Galera, nesse final de semana nós tivemos menos corridas do que o habitual. A maioria das categorias internacionais está em ritmo de férias. A primeira que voltou foi a MotoGP. E eu quero falar um pouquinho dessas duas rodas. Neste final de semana esteve na República Tcheca e deu Marc Marques. Começou uma corrida com uma estratégia errada em virtude do piso molhado. Parou. O cara parou na primeira volta. Não, na segunda volta ele entrou nas parou boxes, trocou o e- pneu, foi Não. parar no final do pelotão e Não venceu. vamos falar trocar pneu, porque eles acham que o... Desculpa, mas trocou a moto. Trocou literalmente a moto. Trocou a como moto. é feito na Fórmula E, que troca o carro. Ele trocou a moto. Meio que foi um erro também do próprio Rossi Em ficar mais uma volta. ficar mais uma volta, porque ele não conseguiu recuperar e deixou o Vinales ir lá pra frente, né? Então, e a corrida foi bem disputada, o Marques trocou a moto, voltou no final, contou com as paradas, fez as ultrapassagens e venceu. Terceira vitória no ano, líder isolado do campeonato. Agora eu quero saber dos senhores aqui. Não sei se todo mundo acompanhou a MotoGP nesse final de semana. Alguém consegue segurar agora o Marc Marques no título desse ano? Eu acho que só tem um cara que pode chegar aí, que é o próprio Vinales. E o do Vizioso. O do Vizioso, muito difícil, porque eles não têm uma moto. A Ducati ainda não tem uma moto top para falar assim, vamos disputar o campeonato. Não vou falar que ele não vai ganhar uma corrida daqui até o final do ano, não é isso. Mas o equipamento, você sabe que não é sempre, e ainda quando você não tem um equipamento top, igual hoje a Honda e a Yamaha tem, esquece, não faz. E quem voltou a andar bem foi o Lorenzo, né? O Lorenzo, então, ele acabou de falar da Ducati. O Lorenzo liderou 3 ou 4 voltas, mas depois da parada o Lorenzo terminou lá na metade do pelotão. A vitória ficou com o Marques, em segundo Dani Pedrosa, em terceiro Maverick Vinales, em quarto Valentino Rossi, e em quinto ficou o Crutchlow com o Dovizioso na sexta colocação. Então um grid aí bem dividido. No campeonato o Marques é o líder com 154 pontos, o Vinales é o segundo com 140, o Dovizioso o terceiro com 133, o Rossi o quarto com 132, o Pedrosa o quinto com 123, e a MotoGP já volta às pistas nesse final de semana, dia 13 de agosto, na Áustria. Então é mais uma vez as duas rodas, seco e duro quem ganha na Áustria na MotoGP. Eu torço pelo Rossi. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O cara tá, apesar de ser experiente ali, na sua opinião, o Rossi está terminando a carreira dele na MotoGP? Se tá terminando, eu não sei, mas já tá na hora já, né? Porque já ganhou tudo que tinha para ganhar, já tá lá há muito tempo, acho que
tá na hora já de abandonar a moto, né? Bom, agora o que será que ele vai fazer depois? Ah, não sei, acho que esse cara acho que vai abrir uma escola uma equipe privada. Uma equipe pra ele, Correr de turismo andar de turismo. Ele arrisca mais de de rodo, turismo, roupa, arrisca de um monte de coisa, né? Pra mim, Não vai faltar coisa pra ele fazer, não. Ah, tenho certeza que não. Zigo, quem ganha na MotoGP no final de semana? Eu torço pelo Rossi também. Apesar que eu tenho uma admiração muito grande pelo Marc Marques, porque ele revolucionou o estilo de guiada do MotoGP, né? O Rossi mesmo, numa entrevista que eu vi, ele disse que ele teve que jogar fora tudo o que ele sabia e começar do zero, porque quando ele percebeu o estilo que o Marques andava, que da maneira que ele estava guiando, ele não ia conseguir acompanhar. E ele teve humildade bastante de falar isso até em público, por isso que eu torço sempre para ele, eu acho que o cara é um fera. Mas o Marques, ele é um moleque que ele nasceu com uma estrela que... Você vê que ele, da onde ele tirou aquele jeito de sentar na moto e de andar na moto? Ninguém nunca tinha feito aquilo. E ele tem um posicionamento na moto que todos os pilotos hoje seguem o que ele... Então, por enquanto, eu sou Rossi. Daqui a pouco, quando o Rossi parar, eu vou ser Marc Marques. Tá certo. Rodrigo! Então, só quero fazer um comentário. Quem também andou bem nessa última prova, antes de começar a chuva, foi o Zarco, o francês, antes de trocar as motos. E o cara, o Rabron, estava em quarto antes de dar a chuva também, um fato inédito. E quem ganha? Eu acho que vai dar uma vez que Vinhares. Ele vai voltar a se recuperar. Pedro? Eu acho que esse título já está muito mais para o Marques, como eu falei. O Vinhares pode dar um pouquinho de trabalho, mas essa corrida, já pelos últimos anos, eu acho que vai para o Marques. Vai pro Marques também. Bom, cada um aí já com as suas apostas. Eu aposto também no Maverick Vinhares. Faz muito tempo que não vence e agora está com a faca nos dentes aí para luta pelo campeonato. Só lembrando, na Moto 2, a vitória ficou com o Thomas Lutz, da Suíça. A primeira vitória dele na temporada. O Alex Marques em segundo e o Miguel Oliveira na terceira colocação. O Alex Marques, irmão do Marc Marques. Aí. Vamos saltar um pouquinho das duas rodas para falar um pouquinho do INSA. Para aqueles que não... Vamos falar um pouquinho das 100 milhas aí. A gente estava conversando aqui em off, que a gente chega, senta, vai bater um papo e você venceu, mas não foi o resultado esperado como você conversava com a gente. Explica pra gente um pouquinho da corrida, da vitória que vocês tiveram nesse final de semana. Na verdade foi uma vitória na Turismo B com gosto de derrota. Porque a gente tinha tudo para ganhar. Já começou tudo errado, como eu falei do meu carro que não gosta de treinar. Na sexta-feira quebrou bandeja, quebrou não sei o que, foi dando problema. Mas meu não estava lá, meu parceiro que começou, o André Benatti, que correu comigo, que andou muito bem, diga-se de passagem. Ele treinou na sexta-feira e deu um monte de problema com ele. No sábado eu fui lá tentar acertar o carro também, deu um monte de problema. A gente falou, essas 100 milhas vai ser, seja o que Deus quiser. Na classificação no sábado, eu classifiquei em quinto, não estava bom, era para eu ter classificado muito mais lá na frente. Normalmente lá em Piracicaba eu classifiquei primeiro, segundo, terceiro no máximo. E não estava bom, eu dei uma escapada lá na classificação que eu quase capotei, eu achei que ia capotar, porque é aquela curva 1 ali, não sei o que aconteceu com o carro, perdi o carro ali, não consegui frear, passei reto ali, fui para grama, quase bati nos pneus, não sei como eu consegui controlar e voltei para a pista e ainda classifiquei o carro em quinto. Largamos e falamos, vamos para a corrida, porque seja o que Deus quiser, a gente não tinha carro para ganhar realmente, só que a gente foi lá para ganhar. O André começou, largou bem, fomos para cima, ele me entregou o carro, depois ele andou as 20 primeiras voltas, voltou para o box e entregou o carro para mim, acho que ele estava em quinta ou sexta posição. Eu entrei, dei umas 30 e poucas voltas, passei todo mundo na pista e entreguei o carro para ele em primeiro. Consegui a primeira colocação, entreguei para ele, só que quando eu fui entrar para o box, eu esqueci de acionar o cronômetro, porque a gente tem que fazer uma parada de 6 minutos e 20. Uma volta, na verdade, inteira de 6 minutos e 20. Não esqueci, só que o boy lá que trabalha com a gente lá da equipe, ele marcou. Ele começou a marcar, mas alguma outra confusão, isso que é o que deixa a gente mais desesperado, porque a gente errou duas vezes. Primeiro que eu esqueci de marcar, mas a gente tinha a marcação lá de um outro cronômetro e poderia ter dado tudo certo. Na hora de soltar o André, soltaram errado com 40 segundos de atraso. Foi o suficiente para a gente perder a primeira colocação na geral. Isso a gente ganhou, a gente ficamos em segundo na geral, primeiro na B, mas a gente queria era a geral. E a gente tinha condições de ganhar, depois de tudo que aconteceu na corrida, a gente tinha condições de ganhar e perdemos de bobeira.
Isso é É sofrido. ser um B ganhando em cima dos Ais. Mas legal, isso né? foi sofrido, porque a gente andou muito bem, mas muito bem. A gente merecia ter ganho. Mas corrida é assim, né? Se você errou na estratégia, não adianta acertar dentro da pista e errar nos boxes. A gente perdeu nos boxes. Infelizmente, para uma corrida de longa duração, a gente fala 100 milhas, são 160 quilômetros. Né? Que é uma 79 voltas. Exatamente, então não é pouca coisa. Fala-se 100 milhas não são 100 quilômetros, galera. Uma milha é 1,6 quilômetros, então você tem que fazer, a grosso modo, aí, o cálculo. E, dividir em dois ali em alta velocidade é extremamente cansativo, é extremamente pesado para dois pilotos. Mas vamos ver na próxima aí, que seja as 500, ou seja as 1000. Se Deus quiser, estamos buscando, a gente vai achar essa O Pepe está vitória mal geral. acostumado, ele fica em segundo, ele já fica chorando. Não, agora você faz. Você falou pior que é aqui no verdade. outro programa, agora você pode falar para ele o que você falou dele aqui. O Pepe tem que andar na super aqui na Interlagos. Não dá mais para ser novato, Nada. ler. Light. Não dá. Tô aprendendo ainda. Eu tenho Tá 2 muito anos rápido. só de automobilismo. Estou aprendendo ainda, graças a Deus, eu estou numa equipe muito boa, aqui na Alp, em São Paulo, na Juca Motors, lá em Piracicaba. As duas equipes me entregam sempre um carro bom para corrida, competitivo, e eu estou me dedicando desde do começo, quando eu falei, agora eu vou ser piloto de verdade, eu me dedico, eu assisto on-board pra caramba, assim, de todos os pilotos. Eu procuro assistir, porque eu nunca vim do automobilismo, não vim do kart, não vim do nada. Eu não tinha experiência nenhuma. Então a única experiência que eu tinha era em casa assistindo on-board. Eu falei, não, vou ser piloto, comprei um carro aqui com a Alfa, eu vou correr. Então vou aprender na teoria. E foi, tô indo, tô brigando lá na frente, graças a Deus tá dando certo. E vamos lá. Tem o pessoal falando, você vai pra Super, mas se eu for campeão agora, eu vou ser obrigado a ir pra Super, não tem jeito. Se não for, também vão dar um Se jeito. não for, os caras vão me levar pra Super. Vão te levar de qualquer jeito, aí não vai ter acordo mesmo. Galera, a gente vai para a primeira paradinha rápida aqui no Alucinados por Velocidade. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho da Fórmula V com o Zigomar, falar do Brasileiro de Marcas, que teve diversos toques, as vitórias, e a Stock Car, que foi a grande cereja do bolo desse final de semana lá em Velocitar. Grandes corridas, grandes disputas, mas para mim o resultado deveria ter sido diferente, mas é uma opinião de cada um. Antes de mais nada, convidando você a curtir, compartilhar e comentar nas nossas redes sociais e acesse www.highspeedbrasil.com.br e confira lá o nosso site. Segura aí que a gente volta já. Sprint Race, você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor V6, vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. E vocês, o que querem em troca? Quem tem a tecnologia de um Mitsubishi Outlander não troca por nada.
De volta aqui com Alucinados por Velocidade no portal High Speed Brasil. Vamos começar falando agora do Mercedes-Benz Challenge, que nesse final de semana é uma das categorias que acompanha a Stock Car, então esteve em Velocitar. Nesse final de semana apenas o brasileiro de turismo não esteve no interior paulista, esteve na rodada anterior. E uma corrida bem disputada, senhores. Uma corrida onde houveram alguns toques. Mas já está virando um negócio dentro da própria do Marcas, essa briga acirrada, porque são os meninos mais novos, você pode ver comparado aos outros grids. Então eles vêm se esfregando. Novos eu não falo de idade. Ah, mas a gente pode falar de idade sim. Também de idade, mas aí tem muitos pilotos novos que estão tem 40, 50 novo de carreira, né? Mas começou agora a acelerar. Então você vê eles muito afoitos e muito esfrega-esfrega. O bom é que é um carro de turismo, então pode esfregar que não tem problema. Na corrida que teve em Velocitar, lembrando que o Mercedes-Benz Challenge, diferentemente da Porsche Imperial Cup Challenge, é uma corrida só. Então é tudo misturado, a CLA com a C250. Então você bota lá 40 carros no grid e vamos embora todo mundo junto. Se esfregar com alguém lá, que nem o Ale Navarro acabou levando um toque de um carro da outra categoria e teve a disputa dele prejudicada. Você imagina a cara do Ale Navarro quando na hora que levou o toque. Vocês imaginam, né? Vocês conhecem aí o Ale Navarro. Imagina os palavrões, né? Que deve ter saído. Ah, rapaz. Era o Pimenta que estava no rádio com ele? Ou era o... Não sei quem estava no rádio com ele. Porque daí sai só palavrão também, hein? Ah, mas se fosse, não era difícil do Pimenta estar lá, porque a Paraguai Race estava lá no Marcas, né? Com os Corollas deles, então... Na categoria CLA, a vitória ficou com o Fernando Júnior, com o Roger Sandoval em segundo, o José Witt em terceiro, o Adriano Rabelo em quarto e o Luiz Carlos Ribeiro na quinta colocação aí. Uma bela disputa na categoria CLA, mas não deu para ninguém a não ser o Fernando Júnior. Dominou de ponta a ponta. Na categoria C250, a vitória ficou com André Moraes Júnior, de 17 anos. Um menino de 17 anos guiando uma Mercedes de turismo. Eu conheço o Andrezinho, é gente boa, a gente correu junto lá em Piracicaba, ele correu de Fórmula lá, já correu de turismo com a gente, ele fez as 24 horas de kart aqui em Interlagos comigo, na minha equipe, a gente correu junto, e ele manda bem pra caramba, tá bem, esse moleque vai longe. Ele foi o 11º na classificação geral, mas o primeiro na C250, com o Peter Michael em segundo, o Flávio Andrade em terceiro, o Cláudio Simão em quarto, e o Marcos Paioli na quinta colocação, 15º na colocação geral. O Mercedes aí mostrando muita determinação. No campeonato da CLA, o Fernando Júnior é o líder com 76 pontos, com o José Witt em segundo com 51 e o Lorenzo Baracin em terceiro com 46. Na C250, a dupla Rafael Teixeira, Rodrigo Cruvinel são líderes com 60 pontos, o Cláudio Simão é o segundo com 59 e empatados na terceira colocação, Flávio Andrade e André Moraes Júnior com 51 pontos cada um. Dá vontade de criar a Mercedes? Eu já tive vontade de andar na Mercedes. Já fiz um release uma vez, atrás de patrocínio, porque ali os valores são muito altos, né? Quanto? Na época que eu tava, era 35 por corrida. Por corrida? E não é dos valores mais altos por ser um campeonato brasileiro até. Mas é um valor para pessoas normais alto. 35 pau por E se você bater... Não tem seguro, né? O negócio é feio. Você banca. É muito caro. Então você tem que pedir um pouco mais, você tem que ter um caixa, porque em um campeonato inteiro, muito dificilmente você vai passar ileso, sem algum arranhão, uma batidinha, alguma coisa, né? Então tem que pedir um pouquinho mais. Mas sendo um campeonato monomarca, né? Na verdade, o ano passado o João Lemos bateu aqui em Interlagos, ele capotou o carro. Eu fui falar com ele, falei, puta, que prejuízo que você teve. Ele falou, não, nem é tão caro assim também não, é mais barato do que você pensa. Então eu não sei o quanto é barato, às vezes barato para ele não é barato para mim. O que é barato não é meio relativo esse barato, mas segundo ele anda de marcas com a gente, né? Tava andando, agora ele tá na Mercedes, largou marcas de vez. Mas ele falou, em relação ao marcas, ao marquinhas nosso aqui paulista, ele falou, não é tão caro não. Aí eu até fiquei de ver a empresa, acabei não indo atrás, mas sei lá. Matheus, quem está correndo nessa Mercedes é o Raginho Mascarello.
Correndo na Fórmula problema Truck. de ABS esse final de semana. Ele correndo na Truck agora tá. Sim, ele tá com O o carro. que tá de... Ele tá com o carro da Chapecoense. Falando nisso, essa semana teve a volta dos meninos da Chapecoense. Teve um jogo entre Barcelona e Chapecoense no começo dessa semana, um jogo festivo, comemorativo, em alusão ao acidente do final do ano. É o Fromer, que é o goleiro, o que perdeu um pedaço da perna. Jackson Fulmer. Que ele entrou dentro do negócio em pé e ainda ficou um tempo lá brincando com a bola. Sim. Tudo. Eu achei uma cena muito E o legal. Rush voltou a jogar, né? Tem muita gente aí. Mas pelo menos pararam de falar, né? Que ele ficou 2 meses e só escutava do acidente, né? A gente vai escutar muito nesse final de ano agora, especialmente quando fizer um ano aí, no final da última semana de novembro. Só recapitulando, o Rajan Mascarello guia Mercedes número 15, na categoria CLA. E esse final de semana ele teve problema de ABS, o Rajan que não vem tendo uma boa temporada até esse momento no Mercedes-Benz Challenge. E o ano passado estava na Fórmula Truck, também com o caminhão Mercedes na equipe ABF. Vamos falar um pouquinho de Fórmula V, Zigomar? Bora lá. Cara, fala pra gente um pouquinho daquele circuito dos cristais lá, que a gente, cada ano que passa, é o segundo ano, a gente vê, parece que é o circuito da mesma forma, não cresce uma grama, os caras não fazem um acabamento. Como é que tá o trabalho no circuito dos cristais? O circuito é muito legal. O problema ali é que ele está numa área que tem muita terra em volta e é muito seco lá. Então esse negócio de não crescer muita grama também é por conta disso. É meio que um cerrado, sabe? Só que quando venta, a pista suja muito fácil, é que nem Campo Grande. Suja, então você tem uma pista de manhã, você vai fazer um treino já um pouquinho mais tarde, a pista já mudou. Mas tem curvas em descida, tem curva em subida, tem curva que você não vê a saída, curva totalmente cega. Tem ferradura, tem S de alta, tem S de média. É um circuito muito legal. E ali o piloto acho que faz um pouco a diferença também. Exige um pouco mais do piloto do que alguns outros autódromos. E exige um pouco mais do carro também. Porque é muito seco. E você, em poucas voltas, o carro fica numa temperatura absurda. Você tem que acabar mexendo na injeção, tem que ter um cuidado todo especial, porque senão não termina a corrida. Nas disputas, na primeira corrida você ficou com a vitória, com o Gabriel Silva em segundo e o Lélio Assumpção em terceiro lugar. Fala um pouquinho dessa primeira corrida. A gente conversava em off, mas é que nem você falou, pista, trabalho, sujeira, como lidar com tudo isso? Porque correr aqui em Interlagos é fácil perto disso. Interlagos a estrutura é diferente. Mas assim, não que a pista seja suja. Ela tem, o vento leva um pouco da terra aqui no entorno do autódromo, não é nem de dentro do autódromo. Isso não acontece só aqui, o próprio Bahrein acontecia muito, em volta, e lá era areia. Né? Em volta do autódromo tem uma pista de terra que o pessoal se desloca, porque ele é muito comprido, é o maior autódromo do Brasil. Então, os carros vão passando e fica uma terra tão fofa e o vento bate e leva faz uns redemoinhos e leva essa poeira para dentro do autódromo e às vezes fica um pouquinho mais sujo. Mas na classificação eu consegui classificar bem, eu fiz a pole, virei 1:13, até o pessoal lá do Marcas, o Tom Pena, até mandar um abraço para ele, que foi o meu parceiro no Marcas no ano passado, ele foi lá, correu no Marcas também, ele falou, mas como que vira 1:13 um carro com motor original? Não tem taxa, não tem nada, os marquinhos para virar 1:20 lá é difícil. Né? 7 segundos numa volta. Então, para você ver o que o Fórmula vem desenvolvendo. Na última corrida aqui em Interlagos, a gente conseguiu virar 1:56. É rápido. Quem conhece Interlagos sabe que virar 1:56 aí não é fácil. E virar 1:13 lá em Curvelo também não é para qualquer carro. Só um parâmetro. Para a gente que está assistindo aqui, ele está virando 1:56 no Fórmula V, ele está dando 2 a 3 segundos no old stock no mais rápido. De 2 a 3 segundos no old. No old, que tem 350 cavalos. Exatamente. Então, olha a potência e a velocidade que esses carros atingem. O contorno do Fórmula é muito rápido. Sim. Ele tem Se o carro estiver bem acertado, você consegue contornar numa velocidade bem alta. Então, larguei na pole e eu tive uma estratégia diferente lá. Eu larguei e quis poupar o carro por conta que tem um safety car. Certo. Na 7ª volta. Então eu fiquei ali andando em quarto e me aproveitando do vácuo nas retas
para não forçar muito o carro e tentar fazer com que a temperatura não subisse tanto. Porque eu pensei, depois que o safety car sair, se eu tiver com um carro um pouco mais frio que os outros, eu vou poder dar o bote. E foi o que aconteceu. Na hora da relargada, já na reta eu já passei um, na freada passei o outro, porque eu cheguei com mais ação. E no final dessa primeira volta eu já estava em primeiro. Porque eles ficaram brigando. O meu carro, quando teve o safety car, estava 101 graus. Já é muito quente. Imagina eles que estavam lá. Meu carro no treino, quando eu estava na classificação, chegou a 113 graus. Não ferve por conta do aditivo que é colocado, tudo. Mas está a ponto de ferver já. Muitos carros ferveram. Então, eu consegui sair de 101 para 91 no safety car. Mas quem estava lá com 110, 115 graus, baixou para 105, baixou 10 graus. Então, foi a minha diferença, foram esses 15 graus que eu tinha de arrefecimento menor. E isso dá uns 3 cavalos, mais ou menos, no carro, né? Foi onde eu, em uma volta, consegui praticamente pegar a liderança e me manter até o fim. A briga depois foi boa com o Gabriel Silva. Nós chegamos muito perto. 0.4, quase meio segundo. Mas ele andou, chegou a andar na frente também. Foi muito acirrada a disputa. Nós dois, porque ele também ficou em terceiro e eu em quarto. Sim. E o Denardi com o Lélio ficaram brigando lá na frente e acabaram forçando um pouco o carro. Penso eu, né? Que aí no final eles não tiveram fôlego para vir disputando comigo com o Gabrielzinho. Tá certo. E essa foi a sua 4ª vitória consecutiva. Fez uma em Campo Grande, 2 aqui em Interlagos e a primeira em Minas. Foi. 4 vitórias seguidas aí. Fala pra mim aí dessa sua sequência até esse momento. Então, eu comi muita poeira no início, né? Porque eu vim de uma tração dianteira, mas não era por isso que, assim... Eu brinquei muito de kart já, então eu tinha um pouco da pegada do tração traseira. O problema é que o acerto do carro é muito decisivo e o acerto da injeção muito mais. Então eu tive que me adaptar e aprender a mexer um pouco na injeção para poder colocar o carro de uma forma do que jeito que você guia. E eu acho que o carro hoje está um carro rápido para o meu estilo de guiar. Acho que se outra pessoa sentar lá, não que não vá guiar, mas se tiver um estilo parecido até vai ser rápido, mas não... O carro de corrida é muito peculiar. Quando você divide um carro, você sente isso. Sim. Então o carro hoje está bem acertado para o meu estilo de guiar e eu acho que eu estou bem competitivo na categoria. Legal. Na segunda corrida, o Zigomar vinha em primeiro, tinha problemas, teve problemas. Foi, uma besteirinha, acabou, o carro começou a falhar, faltando 3 voltas começou a falhar, com 2 voltas perdeu o rendimento e acabei sendo ultrapassado. No final eu terminei em 5º e consegui levar o carro meio que nas costas, porque na ida para o box o carro já não queria chegar. Você tinha que acelerar muito pouco, se você acelerasse um pouquinho mais ele dava falta. E a gente está tendo muito problema no meu carro em específico, não nos outros carros, no meu de filtro de combustível. Então eu troquei um filtro na sexta-feira e no domingo ele entupiu. Quando chegou lá não tinha mais passagem do filtro. Então agora nós vamos tirar o tanque e ver se tem algum outro problema dentro do tanque, porque perdi a corrida por causa de um filtro. O Pepe esqueceu de acionar o cronômetro e eu esqueci de trocar o filtro. Acontece infelizmente. Na segunda corrida, o Denardi venceu com o Gabriel Silva em segundo, o Lélio em terceiro, o Gabriel Paulino, que teve problemas na primeira corrida, em quarto, e o Zigomar na 5ª colocação. Os 2 segundos lugares deram ao Gabriel Silva o título de Minas Gerais aí com 62 pontos. A categoria da Fórmula V volta às pistas dias 19 e 20 de agosto aqui em São Paulo. Isso. Da mesma forma que o Marcas com o Ali Pepe também aqui, nesse mês de agosto aí. Pedro, lembrar, deve ser a última corrida. Isso que eu ia falar para você. Fechamento do autódromo. A gente tinha mais uma corrida do Paulista marcada para o começo de setembro, mas pelo que estão falando vai fechar no dia 30 de agosto. Parece que não vai ter essa, ou vai prorrogar, alguma coisa assim, mas essa etapa a gente já não vai ter box. Não vai ter box, a gente vai ter que ficar nas tendas lá embaixo. Lá na subida do lago. Que já complica um pouco nossa vida, né? Só para esclarecer isso daí, não vai ter o autódromo, porque o autódromo vai ser fechado com 3 meses de antecedência para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Mesmo assim, né, eu ainda penso, até para vocês preferem não ter corrida ou ficar nas barracas? Não, eu prefiro ficar nas barracas.
Então, mesmo porque parece, a gente lembra um pouco aquela Fórmula 1 dos anos 70, antigamente, que era tudo na mão ali, tudo nas coisas. Então, para mim, o importante é estar nas pistas. Mas é gostoso, o box lá, a estrutura que tem no box, melhor, não tem comparação. Se não chover, fica tudo legal nas tendas, ainda aguenta. Sim. Se chover, esquece. Aí É tudo no molhado, é tudo encharcado. Aí não tem onde sentar, não tem onde ficar em pé, não tem. Você entra no carro molhado, isso aí é complicado. Semana que vem tem Drive Day, você sabe? Eu não estou sabendo. Porque normalmente em véspera de corrida, sempre por isso que eu ia perguntar. Porque o pessoal tem muita gente perguntando. Aqui em São Paulo, um monte de gente quer fazer, né? Parece que vai ter no dia 26 em Piracicaba. 26 de Piracicaba. É um sábado. No sábado, Um sábado, né? O Drive Day, para aqueles que não conhecem, você paga um valor e você pode dar umas voltas com o carro da Fórmula V. Isso. E o Zigomar aí orienta a galera, o pessoal da Fórmula V trabalha nessa orientação, que não é só chegar e sentar, galera. Calma que não é assim. É um primeiro contato com o carro e algumas voltas para você conhecer. Aí a pessoa pode até vir fazer um curso mais completo com a orientação do Wilson Fittipaldi, da Suzane Carvalho e eventualmente fazer uma etapa também, né? Tem todas essas possibilidades. Acho que eu vou me inscrever para ter umas aulas com o Zico. Ah, tá bom. Opa, demorou! Você é o coach, né, pessoal? Isso. Maravilha, legal. Olha lá, ele já quer migrar do turismo do Fórmula o também. Pepe tá engraçadinho. Tipo. Pô, mas a gente podia botar ele pra fazer uma corridinha de verde, por falar com o Flávio lá. Como que ele vai gostar, né? Ele vai ter que abrir um pouco mais a carteira lá. Não, aí tem que pedir. Não é só a carteira, não. Tem que pedir autorização pra mulher. Ver se a esposa deixa. Rapaz, ela vai deixar? Não sei. Na casa quem manda é a esposa. Já tá difícil os finais de semana aqui com marcas. Começar uma mais corrida. Não, é o mesmo final de semana. Você vai sair de um bloco, vai ligar pro outro, depois você volta. Mas ainda tem essa vantagem, verdade. Fim de semana é o mesmo. Então já não vai ter tanto problema. Não vai ser um financeiro. É isso aí. Tá vendo? A Mega tem que crescer mais do que ela já cresceu. Tem que crescer mais. Aliás, você empresário que está aí na sua casa e quer expor mais a sua marca, invista aqui, ó, nos pilotos paulistas aqui, ó, expor um pouco mais a marca, que a gente vai agradecer. Com toda certeza, hein? Galera, pra gente fechar esse bloco, vamos falar da Porsche Império GT3, que nesse final de semana que se passou esteve em Buenos Aires, na Argentina. E teve 4 e não 3. Então, foram 4 corridas, 2 na Cup, 2 na Challenge. Diferentemente do campeonato, a surpresa é justamente essa, porque são 2 na Cup e 1 na Challenge. E esse final de semana foram 2 de cada. E, calma, não deu o Marcel Miller. Calma, não deu o Marcel, infelizmente não venceu nesse final de semana. Nas 2 corridas da Cup, deu o Rodrigo Baptista, venceu as 2. Ele que vem liderando o campeonato. E na Challenge, deu Eloy Corruri nas 2. Ele venceu as 2 corridas também, ou seja, 2 vencedores no final de semana. Pedro, fala um pouquinho dessa Porsche aí, que vem chamando a atenção também. A Porsche, ela está se consagrando mais e mais um evento internacional. Ela fez essa etapa agora de Buenos Aires. Nas próximas semanas ela vai estar fazendo a etapa de Rio Hondo, que para quem conhece é um dos autódromos, acho que mais tecnológicos da América do Sul. Quem conhece MotoGP sabe bem como é que é esse traçado. Como é que é. Então você vê esse crescimento, deve entrar mais uma categoria dentro desse pacote para o próximo ano, que deve ser, ou entra a GT4, a Porsche GT4, ou vai ser trocado, vai vir os carros da Super Cup para o Brasil, vai ficar na Cup, o da Cup vai para Light ou para Challenge, e aí vai ter esses carros que sobram, devem ou ir para o México ou ir para a Venezuela. Ou seja, a Porsche a ponto de passar por uma reformulação, mais uma reformulação. Uma troca de carro. Mesmo assim, você vê que os carros que já estavam aqui, que tinham 20 carros parados, já foram para a Colômbia, se eu não me engano. A Colômbia. Está sendo desenvolvido, não começou como mas está sendo desenvolvido. Caso de acerto de pista, motor tem que ter um acerto, pneu tem que ser diferente porque as pistas são mais abrasivas. Então você vê um crescimento da categoria para a América do Sul, né? Na primeira corrida, o Rodrigo Baptista venceu, com o JP Mauro em segundo. O Nelk Bauer em terceiro, o Cassel Model em quarto e o Ricardo Baptista na quinta colocação. O Ambrosio venceu na Master e o Faria venceu na Sport, na Cup.
Na corrida 2 da Cup, o Rodrigo Baptista voltou a vencer com Castel Modo em segundo, o Paludo em terceiro, o Mauro em quarto e o Ambrósio vencendo na Master, com o Faria vencendo na Sport, isso nas corridas da Cup. Na Challenge, você corta. Na Challenge 1, o Eloy Corruri venceu, com o Marçal Miller em segundo, o Filho em terceiro, o Marcos Vário em quarto e o Melo na quinta colocação. O Pérez venceu na Sport. Na segunda corrida, o Corruri venceu, com o Cipieri em segundo, o Costa em terceiro, o Elias em quarto e o Dal Ponte na quinta colocação. Só o primeiro da normal, o resto tudo da Sport. O Eloy falou que pode chamar ele de Curi, não precisa chamar ele de Couri, como é escrito o nome dele. Porque é difícil falar. É Couri aqui, ó. Então é Curi, ficou Curi para todo mundo. Tá certo. Só um detalhezinho, tanto o Marçal Miller quanto o Marcos Vário tiveram problemas na segunda corrida da Challenge e não marcaram pontos, não ficaram entre os primeiros, por isso esses dois nomes aí não frequentaram. No campeonato A Cup, o Rodrigo Baptista é o líder com 150 pontos, em segundo o Miguel Paludo com 136,5. Na Challenge, o Marçal Miller é o líder com 78, o Marcos Vário é o segundo com 62 e o Curi é o terceiro com 61. Próxima semana, Porsche em Termas do Rio Rondo. Já viu esses Porsche de perto? A Porsche? A Porsche, já teve prazer de entrar num Porsche desse? Infelizmente não. Não é nem pra guiar um negócio desse. Deve ser maravilhoso, é um sonho, né? Rapaz. Saber apertar o botão. Não é isso. só acelerar. Exatamente, eu ia falar isso daí, não é só pisar e puxar a O marcha. cara Não, pra a ser lição piloto de ele tem que casa fazer engenharia, é- pra algumas categorias. A lição de casa é aprender para que serve tudo aqueles botões. É que nem Fórmula 1 hoje, o cara tem 50 botões no volante, se o cara não apertar o botão certo, o carro não vai. É verdade. Rapaz do céu. Tem dois irmãos, né, que correm, o Kleber e o Van Weyden, não sei que categoria que é da Porsche. Eles estão eles Os dois são irmãos. eles estão na Cup, porém na categoria... É Sport. Na Sport. É porque dentro das categorias tem as categorias na categoria, então... Subcategoria. Vai dividindo tudo isso daí. Galera, a gente vai para a última parada aqui da Alucinados por Velocidade. Nós temos duas categorias para falar. Brasileiro de marcas, que tivemos diversos toques, e o domínio mais uma vez da Chevrolet. E a Stock Car, nesse final de semana aí com vitórias de Felipe Fraga e de Attila Abreu, que entrou para a história. Conseguiu largar 2 vezes na pole no final de semana e venceu uma corrida só. Segura aí que a gente volta já. F-Promo Racing. Você que sonha em pilotar um Fórmula, agora é a hora. A F-Promo Racing, a maior equipe de Fórmula V, conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível, comandadas por Wilson Fittipaldi Jr., e vem dar essa oportunidade a você. Entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família. Vem aí, um dos maiores eventos do automobilismo nacional. Cascavel de Ouro 50 anos. Mais de 100 pilotos de diversas categorias vão desafiar o traçado cascavelense. Velocidade, emoção, ultrapassagens, troca de pilotos e R$100 mil em premiação. Uma prova de resistência, jogo de equipe e muita ousadia. Dia 5 de novembro, no Autódromo Zilmar Builds. Cascavel de Ouro 50 anos. Venha fazer parte dessa emoção. Other guys were coming around with flowers and perfume. Your blue eyes, they blew me away, and I was caught in your typhoon. Now you are my number one, ain't no others can compare. De volta aqui com Alucinados por Velocidade no portal High Speed Brasil. Lembrando você para curtir, compartilhar, comentar também os nossos programas. Não tem problema deixar lá a sua crítica, desde que seja feita de forma construtiva. Vamos falar um pouquinho do Brasileiro de Marcas, meu caro Rodrigo.
Primeira corrida bem acidentada, você que acompanhou as corridas do Brasileiro de Marcas aí. E no final, Felipe Toso acabou sendo excluído. O que você pode falar pra gente do acidente da primeira corrida? Acho que ele mereceu a punição, Toso. Tá, explica direitinho pra gente aí o que você viu aí, o porquê que ele mereceu. Ele tocou o cara lá erradamente, né? Que tá vendo um bate-bate com a Petrobras de Marcas, né, que eu tinha falado antes. E os caras, em vez de fazer uma corrida limpa, um quer ganhar a corrida em cima do outro e batendo, né? Parece um querendo bater no outro, virou um bate-bate aquilo. Acho que ele mereceu a punição. Bom, primeira corrida aí do Marcas terminou com poucos carros e a vitória do Vicente Origi com o Nonô Figueiredo em segundo lugar, o Odair dos Santos em terceiro, o primeiro não Chevrolet Cruze, mas sim de Toyota Corolla, Thiago Marques em quarto e o Mário Basso na quinta colocação. Só um detalhe rapidamente, César Bonilha se acidentou na sexta-feira, Pedro? Ele se acidentou na sexta-feira ali no Decidão e acabou quebrando a bacia. Ele vai ficar 50 dias de cama e mais uns 5, 6 meses para recuperar os movimentos. Não é um negócio tão fácil, mas a equipe segue, não vai ter parada. Estão vendo um outro piloto para sentar no carro. Mas acho que o mais legal é você vendo o que seria a categoria light deles chegando nos pódios da geral, né? Vale destacar que da mesma forma que a Porsche, por exemplo, existe a categoria dentro da categoria, ou seja, um Marcas Trop, que são os pilotos novos que estão chegando na categoria, que disputam o título de iniciantes. O Light, por exemplo, dentro do Marcas e Pilotos, novato, e o Odair dos Santos é um desses pilotos que estão iniciando a categoria aí e subiu no pódio na categoria geral na terceira colocação. E vale ressaltar o segundo lugar do Basso e o terceiro na segunda corrida também do Basso. O Basso que veio foi andar na Porsche para andar no Brasileiro de Turismo. Exatamente, aí na categoria Trop aí. Chega uma hora que tem que se fazer escolhas de onde vocês vão andar. Como é que faz para escolher? Você sabe uma coisa que você está falando do Odair? Eu tenho acompanhado ele. Ele anda numa escola que eu acho que é a mais fantástica que nós temos aqui no Brasil, que é o Marcas 1.6. O cara que anda bem naquele carro, o Pepe pode me corrigir. Ele vai andar em quase todos os outros carros, porque é um carro melindroso para você virar rápido. Se você virar muito volante na curva, você já toma do outro que vira menos. Então você tem que andar com uma traseira muito solta, que rola, quando você aponta a traseira tem que rolar para você voltar o volante e ter a força, porque o carro não tem tanta força assim. E você conseguir fazer com que o carro esteja posicionado para a traseira. E ele vem andando num campeonato acirradíssimo, que é o Campeonato Brasileiro de Turismo 1.6. Tem uma corrida que eu tenho muita vontade de fazer, e não fiz ainda por parte financeira, que é a Cascavel de Ouro, que tem pilotos da Stock andando, tem nomes lá conhecidíssimos andando nessa corrida, e você vê, os caras vão lá e quem está normalmente levando a corrida são os pilotos que já vêm andando no carro, porque o carro é muito difícil de guiar. E aí ele pega um campeonato brasileiro com o Toyota, com o Corolla, né, que você está falando, tudo bem, o carro é rápido tudo, mas eu nunca guiei o carro, mas eu acho que é mais fácil de guiar do que o Marquinhos 1.6. Esse ano eu vou falar para você, o Cascavel de Ouro vale vocês irem para lá, porque o prêmio pro vencedor é 100 mil reais. 100 mil. Você vê o Campeonato Brasileiro de 1.6, tem entre 40 e 50 carros andando. Você vai nos regionais, já não tem quase nada. Então, é uma organização muito bem feita, com uma mídia muito forte em cima. O Pepe podia andar lá nessa Cascavel de Ouro, aí acho que vale. Na verdade, podia juntar vocês dois e mais umzinho aí. Não, mas eu tenho duas propostas também. Os irmãos Gomes me convidaram, o Weber e o Jefferson me convidaram. E tem mais um piloto de lá, que tem um carro de lá já também, que me convidou. Eu tô aí fazendo umas continhas aí. O cara de lá, que é o cara que já conhece a pista, não é? Eu tenho um convite do Tom Pena para andar, e desde o ano passado já era para eu ter ido e não fui por condições financeiras mesmo. Mas eu precisaria também voltar a andar com carro tração dianteira, porque você perde muito o feeling do carro, sabe? E o Wilton é na minha opinião, um dos pilotos mais rápidos que tem no Brasil tração dianteira, não é? E o carro dele é muito nervoso. Então, para você poder sentar e dividir o carro com ele, você tem que estar pelo menos perto do que o cara guia, senão você vai tomar um monte e fica chato.
Aí tem que sentar, testar, trabalhar, conhecer. Fica difícil. Falando em Cascavel de Ouro, quem correu no passado vai correr esse ano de novo é o Luke Monteiro, narrador. Então, tem muita gente que vai correr. O Paulo Salustiano já está inscrito. O Bragantini. O Bragantini. Esperafico. O próprio novo piloto High Speed, o Nuno Pagliato. Pagliato também, que corre de sprint. Passado, que corre também aqui no Marcas e Pilotos aqui de São Paulo. O Pagliato também vai correr o Cascavel de Ouro esse ano. Junto com o Marcelo Gomes, né? O segredo dessas corridas de longa e de endurance é você montar uma dupla ou um trio de pilotos equilibrado assim, no talento. Porque às vezes você pega um piloto que é um segundo mais lento que o seu companheiro, você comprometeu a corrida dele. Então lá em Piracicaba, agora na Semilhas, por exemplo, eu e o André, a gente andava praticamente igual. Então foi uma dupla bem equilibrada, tanto é que a gente largou em quinto. Na largada ele perdeu lá 2 posições, que a gente não largou muito bem, ele foi atrapalhado. Depois a gente recuperou e quase ganhou uma corrida, por causa da nossa regularidade. É em outubro, né, o Cascavel de Ouro, Matheus? Na mesma data das 12 horas de Goiânia. E o Navarro também correu. Goiânia. Quem não sabe, Goiânia volta para o calendário com o regulamento da antiga 1000 milhas, que é aquele força livrão, né? Vai vir aí, em breve mais informações dessas 12 horas de Goiânia aí, tá um trabalho forte de organização. Eu só sinto muito por ser no mesmo dia do Cascavel de Ouro. Essa a minha lamentação. Pode falar, você ia falar assim. Não, eu ia falar da pista, que Sim. A pista de Cascavel eu nunca andei, mas o Wilton me disse que falou, parceiro, aqui o buraco é mais embaixo. Para ele falar isso, o negócio não deve ser muito. E é o seguinte, tem umas curvas lá que assim, se você não botar os pneus no lugar certo, você botou isso daqui pro lado, você já perdeu o carro. Você não vai fazer a curva. Porque a curva você não consegue terminar. Mas é isso que o automobilismo é fascinante, né? Porque ele não admite erro, cara. Você tem que andar, uma Cascavel de Ouro dá 8 horas de prova, você divide você e mais um cara, você tem que passar ali, você tem uma margem muito pequena. O Ayrton Senna falava, se colocar uma tampinha de refrigerante, passa com a roda em cima toda vez. O automobilismo é muito legal por causa disso. É muito concreto, né? Não é que nem um futebol, por exemplo, o cara bate a falta, vai para fora. Não, ali ou se acerta ou se acerta. Ou acerta o muro. Ou acerta o muro. Ou vai pagar, acertar o muro e se quebrar todo. Então, uma vez um amigo meu falou pra mim, pô, mas isso aí eu levei ele lá em Piracicaba pra assistir lá a corrida, tá? Ele falou, mas isso aí qualquer um anda. Você tem aí, tem na rua. Eu falo, eu tiro racha na rua. Eu falo, então tá bom, peraí. Eu paguei pra ele um treino. Você vai vir treinar comigo numa quinta-feira aqui. Vamos ver quanto você vai fazer. Eu viro lá em Piracicaba 17 baixo, 16 9, quando o carro tá ligado, dependendo da temperatura. Eu falei, se você virar abaixo de 20, eu vou te pagar R$1.000, cara, pra você. Eu vou pagar todo o seu treino aqui, eu te dou R$1.000 se você virar abaixo de 20. Ele não conseguiu dar uma volta sem rodar. Nossa. Ele não conseguiu dar uma volta completa, ele ficou lá uma meia hora na pista, não deu uma volta sem conseguir rodar, ele não conseguiu terminar uma volta. Eles acham que correr é igual pegar uma bandeirante e acelerar. E não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O carro de marcas, o Zico estava falando, ele é muito arisco. Então quem olha de fora, vê os caras de lado assim, fala, puta, eu faço isso aí também. É um carro que anda por detalhe, porque eles são todos os 1.6, se você olhar, é muito parecido. É muito prazeroso de guiar. É prazeroso. Então são o pentelinho que acha que faz o Marcas andar mais. É um carro, é a categoria que mais se aproxima do drift. Você tem curvas que você anda literalmente de lado. Por exemplo, a entrada do laranja, você vem de quinta, tira o pé, põe em quarta, ele fica totalmente de lado e você já apontou para o laranja, você corrige ele com o acelerador. Quando você volta a acelerar, ele para de ficar, de rolar, que a gente fala, né, para entrar na curva. É um carro muito prazeroso de guiar, eu acho. E se você ver as on-board, você vai ver a gente virando o carro, virando para a direita com o volante para a esquerda. E o carro vai de lado. O carro faz curva com 3 rodas. O Alckmin faz curva com 3 rodas. Faz a curva às vezes com a traseira, na verdade. Porque esse contra-esterço, você dá para a traseira não se perder. Então você vê que você não faz a curva com a dianteira. Você tem que aprender a guiar um carro com a traseira solta. A curva para a direita você vira para a esquerda porque a traseira está perdida. E quando você vê que chegou no ponto, você tem que voltar no acelerador, você puxa o carro.
É muito bom de andar, cara. Parece Eu não sei porque eu acho que tem dois caras que vai estar no Cascavel de Ouro esse ano. Eu acho que vão estar no Vou Cascavel. ter que mandar uma equipe pra Goiânia e uma pra Cascavel. Você tá querendo um bem pra gente desse jeito, né? Tá ouvindo, né, Gui? Você tá ouvindo, né? A gente vai acabar parando em algum lugar esse mês. Briga no dia 20. O pessoal quer que nós vai pra Curitiba e tem paulista aqui. Tá? Pois é, a gente tá nessa pegada aí. Quer que vá viajar, mas tem as coisas aqui. E aí, como é que faz? Tem que se dividir aí. Vamos ter que priorizar. Mas em breve a gente vai ter equipe pra tudo isso. Vamos começar a ganhar dinheiro aqui. O negócio lá. Pra gente fechar o Marcas aqui, Brasileiro de Marcas, que nós não terminamos, a gente fomos aqui no papo, que é muito legal, mas é muito legal porque é justamente isso. Essa é a essência. Cada um vai falando, colocando a experiência, a gente fica como curioso escutando, mas, é show de bola. Na segunda corrida, o Thiago Marques largou bem, liderou uma boa quantidade de voltas com o Renault Fluence, só que aí o Chevrolet mais uma vez mostrou o porquê que é o melhor carro da categoria. O Marques passou um pouquinho na freada, passou o Figueiredo, passou o Vicente Origi, o Thiago Marques terminou em terceiro, aí depois veio mais dois Chevrolet, como o Felipe Toso, que abandonou o Corolla e tá de Chevrolet Cruze, e com o Carlos Souza. Eu acho que foi assim, o pior erro da categoria, acho que foi a saída da própria Honda. E com esse Honda novo, pelo que eu estou vendo, os carros estão sendo desenvolvidos lá fora, já com essa plataforma do novo, está andando muito. Que por sinal é um dos carros que vai ser o ano que vem no WTCC, né? Sim. Vai ser o carro do WTCC, mas é uma pena que a Honda deixou de investir no marcas aqui no Brasil, senão era o carro favorito para estar competindo com o Chevrolet Cruze hoje. A gente já teve confessos de pilotos que a diferença é gritante entre os dois carros, entre o Chevrolet e os demais. Eu gostava, torcia pro Honda, gostava muito do Honda. Mas... A maioria dos carros era Honda, Sim. E na Trophy foi o Odair dos Santos que venceu as duas, como o Pedro falou. Na verdade não é que todos eram Honda, você tinha 6 carros de cada marca que inteiravam, que era para inteirar 24 carros. É que nem o DTM, né? Você tem uma quantidade de cada marca e as equipes trabalham. Hoje você tem 4 marcas, 3 marcas, né? Vai sair mais uma. Hoje você tem o Fluence com 2 carros, o Ford que era para ter 2 carros, o Corolla que vem com 3 ou 4, o resto é tudo Chevrolet. E lembrando que a Stock Car usa todas as bolhas já da Chevrolet. Então, se não tomar cuidado, daqui a pouco vai virar monomarca também, né? É curioso você falar isso, porque a casca é de um e o que está embaixo do capô é do outro. Por isso que é uma coisa que já tinha data de validade. Exatamente, isso já tinha um prazo para começar e terminar. O motor é igual para todo mundo, né? O motor é igual para todo mundo e de um carro que praticamente não está no grid. E de um carro que praticamente não está no grid. No campeonato, o Nono é o líder com 192 pontos, o Origi é o segundo com 165 e o Toso, apesar de todos os problemas no final de semana, é o terceiro com 134. No Marcas Trop, o Odair dos Santos e o Paulo Schoat estão empatados com 84 pontos. Patrick Schoat. Então tá errado lá no negócio. Mas é Patrick. É o Patrick. Perdoa, Patrick. Perdoa, Patrick. Estão empatados com 84 pontos. Próxima etapa do Marcas, dia 22 de outubro, em Tarumã. Categoria aí vai demorar um pouquinho também aí. É um hiato muito grande para ficar sem corrida? 2 meses, senhores. Acho que para mim pelo menos o vício é uma desgraça, né? Você começa a ficar ali 2, 3 semanas sem corrida, já começa a dar coceira, dar desespero. Simulador, o kart não ajuda? Não. Ajuda. Não, até ajuda. Tem o simulador em casa. Até ajuda, mas não é a mesma coisa. Você tem que sentir o cheiro da gasolina ali, do cheiro do pneu, cheiro de pneu, aquela energia nos boxes, aquela adrenalina, aquele embrulho no estômago quando vai chegando perto da corrida. Isso aí você só tem lá, né? Não tem jeito. Muito bom. E pra gente terminar, vamos falar um pouquinho de Stock Car. Eu falei aqui em off que eu tenho 2 caras que conhecem muito turismo. E a gente sabe que turismo tem toque, tem esfrega. O Zigomar já guiou muito carro de turismo, já guiou marca, sabe bem como é que é. O Pepe anda. Quando um cara toca atrás, largada, e o da frente ali tem o carro avariado, um pneu estourado, o que acontece? Regulamento, o que é a direção de prova ali? Vai analisar, não vai analisar? Como é que acontece, senhores? Eu acho assim, diretor de prova,
fiscal de pista, isso é igual juiz, você nunca sabe o que vai sair da cabeça desses caras. Eu, como piloto, eu posso dizer que quando você toma um toque na sua traseira e você não tem muito equilíbrio emocional, a melhor coisa que pode acontecer é igual aconteceu com ele, sair logo da corrida, para você não vir atrás e revidar. Porque é complicado, o sangue sobe. Então assim, eu, graças a Deus, até hoje eu consegui manter equilíbrio, eu já tomei umas pancadas na traseira, assim, que você vê que é de propósito, você vê que não precisava, e eu, graças a Deus, até hoje consegui, já fui até, me tiraram da prova, esse ano mesmo eu tive uma corrida que bateram em mim, e até hoje eu tive equilíbrio suficiente para não revidar, que eu acho que é o certo, porque isso é um esporte que pode machucar, e pode acontecer coisas piores. Mas essa é a minha opinião como piloto. Agora, como fiscal, na questão aí da punição que vem, que volta, isso aí é complicadíssimo. Zigomar. Matheus, eu não vi a corrida. Esse toque que você está falando, eu não tive a possibilidade de ver ainda. Mas tem alguns fatores que tem que ser analisados. Por exemplo, quando é largada, o cara que está na frente, às vezes para defender a posição e pelo conforto que ele tem de estar com domínio ali da corrida, o primeiro, eu estou falando, ou os primeiros. Sim, é bem isso mesmo. Ele antecipa a frenagem. Entendeu? O cara não chega. E o cara que vem atrás, ele quer frear para lá do Deus me livre. Esse é o grande problema. Então, o cara freia antes e o outro quer frear depois. E acaba, às vezes não é nem o primeiro que bate, mas o segundo bate no outro que empurra o outro e acaba tendo toque que são involuntários, no meu entendimento. São coisas de corrida. E tem o toque da maldade, que o cara dá mesmo e sabe onde tem que bater, né? Quem anda muito, principalmente de turismo, sabe onde é que você bate e o cara vai para sair, que o cara não vai se arriscar em bater num lugarzinho só para dar uma batidinha e falar, eu tô aqui, né? Mas eu não vi essa batida em especial. Mas tem um detalhe também. Na largada, normalmente eu já larguei na pole, o Zico também. Quando você larga, principalmente no autódromo agora, que ninguém estava acostumado a largar, foi a primeira corrida lá, quando você larga, é lançada a largada deles. É lançada. É lançada. Mesmo lançada, você chega lá no ponto de frenagem com outra velocidade, você chega mais lento. O ponto de frenagem é diferente. Então isso atrapalha um pouco. Então às vezes a batida não foi nem na maldade. É que o cara errou o ponto. Às vezes quem estava na pole ali primeiro, você não tem referência de nada. Você está acostumado a vir lançado lá forte, lá de trás. Você vem, você sabe que na placa do 100, na placa do 50, você tem que frear. Tem que frear. Então você sabe. Na largada não, é diferente. Você chega ali com menos velocidade. Então, teoricamente, você pode frear um pouco mais lá dentro. Só que o primeiro não tem referência nenhuma. Você fala, pô, é a primeira largada dos caras nesse autódromo. Então os caras vão frear e o cara arriscou, talvez freou um pouco antes, talvez. E o de trás também não tem referência. A referência dele é o da frente. Então talvez ele tenha antecipado um pouco a frenagem, o de trás atrasou um pouco mais e dá aquele... Uma coisa que vocês dois que participam de categorias, vão falar assim, são as primeiras categorias, tanto de forma... Como são duas coisas, poderia se pensar, fazer uma largada parada e uma lançada das duas, tanto do Forma quanto de vocês, porque as pessoas que vão sair dessas duas categorias, elas podem chegar em qualquer tipo. E no Brasil, ou você aprende, normalmente você vai aprender sempre a largada parada. Então, mas no caso do Marcas, a gente tem intervenção no meio da corrida do safety car. Isso então, toda a corrida a gente faz uma parada e no meio da corrida a gente faz a lançada. Então, a gente já treina os dois aí, pra gente do Marcas é legal. Isso seria legal, porque você não sabe para onde o cara vai para Fórmula 1 ou ele vai para Fórmula Indy. Então é legal você aprender. Pensamento de treinar. No Marcas tem isso daí, né? Você já vem na fila indiana. Quando eu fui andar de Clio, eu senti um pouco de dificuldade, porque nessa época não tinha o safety car. E lá no Clio largava lançado. E aí você vem, e lá no Clio só tinha as raposonas, né? Os bonzinhos, só tem os bonzinhos. Você nem largou, o cara já tá te dando um toquinho na traseira pra... Tô aqui, ó. É emocional. Ó, você já tapa ali, o cara toma umas pancadas na traseira, o outro quer pôr um pouco do lado. Então, nas primeiras provas eu senti um pouco de dificuldade do time do negócio. Mas rapidinho você pega e a largada lançada, eu penso que ela é mais segura do que a parada, né? E em alguns casos o que acontece muito na chegada da curva é que assim, quando você está na largada realmente, não na relargada, que o carro já vem, Pepe, aquecido, mas na largada, se eu estou largando, por exemplo, eu larguei na pole,
eu não vou chegar com a faca nos dentes na primeira curva, eu vou me posicionar na defesa, porque eu não sei como é que vai se comportar os pneus, o freio, né? Porque a primeira e a segunda volta é muito crítico de temperatura. Às vezes você não tem um freio ainda na temperatura, o pneu ainda não está legal, aí você bloqueia, você quer chegar, já aconteceu quando estava começando, de querer chegar e passar batido na curva. Então é por isso que acontece, às vezes, do cara querer se resguardar um pouco, e aí é que dá a batida de quem vem atrás, entendeu? É uma situação, situação complicada. Galera, eu comecei falando desse caso porque foi logo na primeira curva da primeira corrida em Velocitar, quando o Attila Abreu marcou a pole position, que o Felipe Fraga veio e deu um toquezinho na traseira dele. Mas o Vaca, com 2 carros só saindo na largada, que foi o que saiu? Você saiu? O carro do Attila e o carro do... O Attila ainda conseguiu dar 3 voltas e teve que voltar para os pits. Voltar para os pits. E você tem a saída do Max Wilson. Então, foi porque se esperava muito mais. Sim. Por ser a primeira, por ser ali, ser a primeira curva ser muito travada. Tanto é que uma das brincadeiras que a gente falou que se perder a freada, ele vai cair dentro do galpão. O galpão ali vai cair no galpão lá no museu, né? Então, e não aconteceu. Você vê que eles vieram se respeitando muito, mas não dá para 32 carros, 32 passar ileso também num lugar que você sabe que dá uma funilada. Exatamente. O toque do Fraga empurrou a carenagem do Abreu para dentro. Com isso, na terceira volta, o pneu dele traseiro esquerdo estourou e ele que estava em primeiro acabou indo para os boxes. O Pedro citou o acidente do Max Wilson, foi logo depois desse toque. O Marcos Gomes não viu e foi fazer abrir a curva, fazer a tomada de turva nessa. Jogou o Max. Que também foi coisa lá de, na foi a coisa que eu falei pro Marquinhos no próprio domingo. Foi coisa de principiante. Você tá numa largada, você tá no meio. Tem nego de um lado e do outro. Você não pode achar que eu não tô vendo o cara aqui porque ele tá no teu morto, não tem ninguém ali. Você tá numa largada, todo mundo disputando. Então não tem como fazer isso. Ele tinha que ter se segurado na posição que ele estava e continuar junto com os caras. Acontece que o Marcos Gomes, nesse acidente, foi excluído da prova. E o Max Wilson nem correu assim. Não tinha condições. O carro do Max não teve condições nem de voltar para a segunda corrida. Pô, a primeira corrida que leva o Maxinho para ver e sai da primeira volta. E a Bia também voltou mesmo na largada e voltou depois. A Bia, houve uma série de coisinhas depois aí. E no final da corrida, depois de todas as disputas, foi dada uma punição para o Felipe Fraga. Depois a direção de prova retirou a punição, porque a equipe foi lá, conversou. E o Felipe Fraga venceu com o Cacá Bueno em segundo, o Vitor Gens na terceira colocação. Cacá Bueno voltando ao pódio, Vitor Gens voltando ao pódio depois da primeira vitória de um gaúcho na categoria, mostrando a força desses pilotos. Para mim, o Vitor Gens é um futuro campeão da Stock Car, na minha opinião, um cara que tem muita capacidade. Completando o grid da primeira corrida, Camila em quarto, Antônio Pisoni em quinto, Galide Osman em sexto, Sérgio Gimenez em sétimo, Daniel Serra em oitavo, Gabriel Casagrande em nono e Attila Abreu na 10ª colocação. Mesmo depois de ter rodado e indo parar no final do pelotão, ele terminou em 10º, o que lhe deu o direito a largar na pole na segunda corrida também. Pela primeira vez nesses 2 anos. Pela primeira vez, um duo rodadas duplas, o mesmo piloto na pole position. E aí não deu para ninguém, o Attila Abreu venceu de ponta a ponta a segunda corrida, segurou o Daniel Serra, mostrou toda a sua capacidade e viu um Gabriel Casagrande que venceu uma corrida em Curvelo chegar no pódio de novo. Evoluiu muito, cara. Evoluindo muito. Então, senhores, Stock Car, naquele traçado de Curvelo, naquele traçado de Velocitar, mostrando toda a capacidade. O top 10 ainda foi completo por Camilo Campos Pisonia, César Ramos no 7º lugar, chamando a atenção, Alan Kodair, Vitor Gens e Cacá Bueno. Porque o César Ramos ele já tinha feito uma classificação boa no sábado, sim, à tarde. Isso já deu um up legal para eles, mas estou sabendo de algumas trocas de chassis aí. A primeira que eu já recebi na semana foi do Diego Nunes, depois daquela panca lá em Curvelo, entortou e trincou, e o carro ele falou que estava incontrolado e eles não conseguiram achar o carro o final de semana inteiro. Tanto é que na terça-feira eu liguei para ele estava indo lá para a oficina, que é ali perto de Campinas,
E eles iam passar tanto ele, a Bia, o Forest, iam os 3 para lá. E o Kodari estava indo também. Eram os 4 carros que deu muito problema nesse final de semana. E aí você começa a ver os carros que podem estar melhor na próxima etapa aí. No campeonato, o Daniel Serra é o líder com 209 pontos. O Camilo é o segundo com 192. O Abreu subiu para terceiro com 167, entrando na disputa do título desse ano. Da mesma forma que o Felipe Fraga, que é o quarto com 153, e infelizmente para o Max Wilson, ele caiu para quinto com 147 pontos. Queria que vocês falassem um pouco da disputa da Stock Car esse ano, muito equilibrada, com muito trabalho. Pode começar, Rodrigo. Então, o Denis Navarro recebeu uma punição por causa do toque no Rubinho, lembra na largada lá que os... Aí, mas Denis Navarro fez besteira na segunda corrida ali, ele não levou só o Barrichello para fora. Mas levou, na próxima etapa vai largar 6 posições para trás, né? São 10 posições atrás e ele já tomou segundo, tomou 10 segundos nessa prova, se não terminar. Mas o título eu acho que já tem nome. Já tem nome carimbado. Já? Daniel Serra. E eu falo mas ainda estamos na metade do jeito que ele está vindo. E eu acho que ele é o cara nacional que está num nível top. Os senhores concordam? O Daniel, ele tem... Você viu o que ele fez naquela corrida que ele foi contratado até pela Aston Martin e a fábrica de pneus Dunlop, que ele vai ser piloto de teste oficial. E pode ser que ele abandone a Stock para andar no WEC. Para você ver o nível dele, apesar que na Stock, o legal da Stock é assim, se um dia o cara tiver a oportunidade de andar lá, tô em 28º, você olha pro lado atrás, na frente, só tem cara bom. Né? Isso é legal na Stock. Mas o Daniel tá num nível técnico muito bom, mas tem lá um monte de cara muito bom. É que, infelizmente, corrida é o carro que corre. Então, o carro dele deve estar com um acerto fino, mais ajustado, a equipe dele está conseguindo captar o que ele está passando de uma forma mais positiva. Eu acho. Mas tem mais uma meia dúzia de negros ali. Você tem o próprio Thiago Camilo, que hoje ele está numa equipe top, que é a própria Mateis. Mas mesmo assim eu ainda vejo muito pelo ano, por tudo que está acontecendo pro Daniel. Mas sem tirar, lógico, todos eles. E lógico, você tem alguns que não se acertam. Então, mudaram de equipe, como o próprio Kaká. Ele começou a acertar, acho que agora, porque não encaixava nesse carro. Mas não é fácil acertar carro, né? Às vezes carro de corrida dizem que nunca está pronto, né? Às vezes a gente termina uma corrida aqui no Max, eu termino uma corrida só, não essa etapa, a penúltima etapa. O carro estava o melhor carro que eu já guiei até hoje, que eu já pilotei até hoje, era o melhor carro. Eu falei, não mexam no carro, pega o carro do jeito que está, guarda, na próxima corrida eu vou correr do jeito que está. Chegou aqui já era outro carro, não adianta. O carro de corrida muda a temperatura, muda a pista, perguntaram, ele falou, nossa, eu fui ver um treino, aí o cara estava andando no treino da manhã, ele fez 1,58. No treino da tarde ele fez 2,3. Eu falei, a temperatura da pista, tudo influencia. Tudo influencia. Hoje, então o acerto de um dia não é o acerto do outro. Não. Nem o acerto da manhã é o acerto da tarde. Então hoje o Daniel está numa situação boa, o acerto do carro dele está boa, a equipe está afinada, mas as coisas podem mudar, né? Como você falou, o campeonato está só na metade. E só um detalhe, tá? O Kaká Bueno corre com o carro que é campeão do ano passado com o Felipe Fraga. Ou seja, ele está correndo com o carro que é o atual campeão. E esse ano não está rendendo. Teoricamente seria o melhor carro. Exatamente. Então aí a prova de que quem corre é o carro, não é o piloto. Porque o Kaká ninguém pode tirar o mérito dele. Ele é um piloto espetacular. Não é à toa que ele não está andando por quê? Porque o carro não está ajudando. Assim, no meu pensamento do Kaká ou da própria equipe Cimeli, você com 4 carros na tua equipe, a troca é muito maior. Então eu acho que eles deviam estar num nível um pouco melhor, né? Andando mais na frente, não perdendo tanto para Ipiranga e para Euroform. Será que talvez não disperse? É muito carro para uma equipe só? E eu vou te falar uma coisa, ó, se tem um ser humano no mundo que é teimoso, é mecânico de carro de corrida. Ô Pedro, aí tem que tirar o chapéu. Quando você pega um cara que é teimoso na sua equipe, meu amigo, olha, é difícil. Não adianta. Uma coisa que muda muito em carro, agora os carros são injetados. Por que muda tanto? A base é umidade do ar.
Umidade do ar muda tudo na injeção do carro. Você perde 2 segundos assim de um treino para o outro, porque Interlagos, por exemplo, fica mais... À tarde começa a vir ali da serra, vem essa umidade, muda toda a injeção do carro. E às vezes o comportamento do carro muda o chão, mas muda muito o motor, né? Então, é aí que o cara dentro do carro vai fazer o quê? Não tem muito. O piloto vira meio passageiro com o carro. Lá na Alpe, por exemplo, o Juninho, que é o dono da equipe, é meu preparador, ele a cada a gente faz um treino na manhã. De sexta-feira a gente tem 2 treinos, um de manhã e um à tarde. A gente faz o treino da manhã, desse treino da manhã até o treino da tarde, ele pluga aquele computador dele no meu carro umas 10 vezes. Ele vai mudando o tempo, ele vai ajustando o mapa. Muda porque ele vai ajustando o mapa. Muda, ele vai ajustando, ele não cansa. Então ele vai ajustar até a hora do treino da tarde. Aí tem que buscar o João japonês lá pra ficar apertando. João Nishioka, abraço, velho. Ele tava falando da Cimedes, se percebe que o Denis Navarro não consegue acompanhar o ritmo do Kaká nem do Felipe Franco. Primeiro que é o primeiro ano dele na categoria, um carro... O Navarro, ele já tinha andado, mas tanto é que ano passado ele não estava na categoria, ano passado ele estava no Brasileiro de Turismo disputando o campeonato pela equipe Shell. Então, ele é um carro diferente. Então, ele nunca tinha feito uma temporada completa, ele vai sofrer, todo mundo aqui sabe disso, que a primeira temporada é dura quando você muda de categoria. E vamos ver o que ele faz no próximo ano, mas eu acho que ele é um cara que é um cara completo. Tudo que eu vi ele andar de kart, ele anda bem. Quando ele andou no Brasileiro de Turismo, no primeiro ano ele sofreu também, mas depois ele foi vice-campeão, quase foi campeão. Então não é um menino bobo, mas ele tem que se acertar primeiro. A categoria vai mostrar muito ainda o que vem pela frente. A Stock Car também volta aí às pistas já no próximo mês. Meu caro Pedro Rodrigo, em Londrina, diga-se de passagem. Quem está nos apoiando nessa semana, Pedro Rodrigo? Vamos lá, vamos começar com os pilotos. Primeiro, piloto de kart Enzo Bortolato, piloto de kart aí nova geração. Menino, revelação aí, curta a fanpage, acesse seu site. Agradecer também ao piloto do Brasileiro de Turismo, o Fernando Crossi, curta a fanpage, acesse o site. Agradecer os pilotos da Fórmula V, Cristiano Denardi, também o César Tazu e, lógico, nosso querido amigo Zigomar Júnior, que está aqui hoje com a gente. Curta a fanpage deles, vejam tudo que está acontecendo na vida desses pilotos. Da Woodstock temos o Rodrigo Elal, o Karim Machata, o Rafael Lopes e o Arnaldo Santos. Na Sprint Race, o Gabriel Lusquinhos, o João Rosati e o Vinícius Margiota. No Paulista de Marcas temos o Ale Pepe, o Ale Seda, o Francisco Júnior e agora entrando o Nuno Pagliato. Nuno Pagliato. Curta as fanpages deles. Na Fórmula 3, o Juliano Raussi, o Léo Barbosa e o Ayrton Santos. Sempre lembrando, curta a fanpage, acompanhe a carreira dos pilotos. Vocês gostam de automobilismo, é bom saber o que cada um está fazendo. Exatamente, né? Entra lá. Nas empresas, agradecer a Mitsubishi Motors. Acesse o site, acesse a fanpage, conheça os últimos lançamentos da marca. Você que quer se tornar um piloto, entre em contato com a Escola de Pilotagem Interlagos, fale com o Antônio que lá ele resolve o teu problema. Você também está com o computador quebrado, precisa arrumar? Entre em contato com o Danilo, com a Lê lá na Simples Informática. Agradecer também a Pure Dog, você que precisa de rações especiais, passeio com o cachorro, hospedagem, entre em contato na Pure Dog. Agradecer também a High Speed Roast, você que precisa de assessoria de imprensa, desenvolvimento de site, hospedagem de site, assessoria de redes sociais, entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a CSN Informática e Eventos, você que vai fazer um evento, precisa de alguém para cuidar das suas redes de tecnologia, ou você que é dono de autoescola e precisa de simuladores, entre em contato na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos,
vocês gostam de livros, vinis ou produtos do Mercado Geek, vai lá fazer uma visita para o Léo Tacconi no Empório das Letras Interlagos. Agradecer também o Beto Preparações, você que precisa arrumar seu carro de rua, precisa alguém para cuidar do teu carro de corrida, preparar teu carro de corrida, ou você quer andar de track day, eles têm carro para alugar lá para o track day. Entre em contato lá com o Betão na Beto Preparações. Agradecer também às equipes de Fórmula 3, a PropCar, curta lá a fanpage, acesse o site. Também agradecer a equipe Cesário Fórmula, também curtam lá, acesse o site. Agradecer a Imagic Signs, você que precisa adesivar o seu carro de corrida, entre em contato com o Renato na Imagic Signs. Agradecer também a Torgues Race, Torgues que teve campeonato esse domingo, aqui em Interlagos. Quem não viu a matéria com os vencedores, tudo, e também a homenagem lá do Filho do Bairro, fez uma homenagem para o pai, por causa do Dia dos Pais agora, depois da manhã. Então, acessa lá, veja tudo que aconteceu. E no próximo mês teremos outra etapa também aqui. Quem quiser participar, fala que veio aqui que vai ter desconto. Agradecer também o pessoal da THR. THR que tem categoria de final de semana, dia de semana, para criança, para adulto, para mulher. Entre em contato na THR. Agradecer também a Electric Sound. Electric Sound que está com loja nova ali no Morumbi. Você que precisa de filme, som para o seu carro, entre em contato, fala com o Kleber lá na Electric Sound. Agradecer também nosso diretor de imagem, o Guilherme Sato. Você que precisa filmar ou fotografar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer os sites. Primeiro, a revista Sport Motors. O site Templo dos Esportes. E, lógico, o portal High Speed, sempre atualizado com as últimas notícias. E lembrando, curta todas as nossas fanpages, se inscreva no Instagram, se inscreva lá no YouTube e acompanha sempre pelo menos 4, 5 vídeos por semana, matéria todo dia no site, né, o Matheus? E vocês querem nos apoiar, temos cota para piloto, cota para empresa, cota para pessoa física. Entre em contato, fale com a gente, vamos dar um jeito de vocês nos apoiar para a gente poder aumentar mais. Estão cobrando mais programas, estão cobrando mais conteúdo, mas para isso a gente precisa de mais gente nos apoiando, como o Pepe, como o Zigomar, que tanto nos ajudou, também ajudou com a Tribói uns anos atrás, logo no começo, foi um dos primeiros que nos apoiaram. Então quem quiser, só vir. Então ser piloto High Speed leva pro pódio, né? Com certeza eu estou de prova. Seu Olé Pepe. Pedro, muito obrigado. Final de semana chegando. Feliz Dia dos Pais para você, para toda a sua família. Aquele abraço. Eu vou estar aqui na pista, vamos ter as primeiras corridas da Liga, vamos estar aqui eu, o Matheus, o baixinho ali para fazer aí. Não tô sabendo disso não. Não tô Tá sabendo. escalado, Não já. tô sabendo disso não. Tá escalado. Ninguém me falou nada até o presente momento disso daí não, cara. Era surpresa, tô sabendo agora. Fala aí, né, que o Tinha ficou de folga no último final de semana. Ó lá a cara dele. Não pode nem reclamar. Não, mas vamos nessa? Vamos lá. Rodrigo, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais para vocês. Tudo de bom, seu pai. Obrigado, Tá certo. Obrigado pelo convite. É isso aí. Zigomar, aquele abraço. Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. E que boa sorte aí na próxima etapa do Paulista 19 e 20. Obrigado, agradeço muito estar aqui mais uma vez. Vocês são realmente uns desbravadores aí da mídia automobilística e graças a vocês, nós pilotos temos uma mídia, um espaço para poder falar o que a gente pensa, mostrar nosso patrocinador e vocês estão conseguindo deixar a gente mais feliz. A gente agradece muito aí. Como eu já falei, a gente está aqui por vocês. Meu caro Ali Pepe também, feliz Dia dos Pais para vocês esse final de semana aí, obrigado. Toda a sua família. E boa sorte também no Marcas e Pilotos aí, dias 19 e 20 aí, que é na outra semana. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E sempre que possível estarei aqui, o convite é muito bem aceito. Tá certo. E agradecer você também aí do outro lado. Semana que vem a gente volta com outro Alucinados por Velocidade. Um feliz Dia dos Pais para todo mundo que nos acompanha. E até a próxima semana aqui no portal High Speed Brasil. Até lá!